Sejam bem-vindos ao canal Palavra que dá vida ao homem. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouco com vocês. Pessoal, quem viu aí está repercutindo nas redes sociais o movimento de uma escola de samba que apresentou o diabo vencendo Jesus. A história por si só já é no mínimo revoltante, tendo em vista que nós estamos falando de um ser que tem como principal função desvirtuar o homem, destruir o homem, aprisionar, escravizar. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem, senão a matar, roubar e destruir. Mas, por incrível que pareça, no período de carnaval, aliás, diga-se de passagem, um período em que é comemorado as festas pagãs, as festas mundanas, nós vemos aí a escola de samba exibindo o diabo vencendo Jesus. Bom, vamos entender primeiro quem era o diabo. O diabo, conforme a Bíblia vai ensinar no livro de Ezequiel e no livro de Isaías, muitas referências sobre ele, nós vamos ver que ele era um querubim protetor. E ele era a imagem e perfeição. A Bíblia diz que ele é chamado de selo da perfeição. Mas em um determinado momento, o seu coração se encheu de orgulho e ele tentou fazer uma coisa que era impossível de ser feita e impensável, digamos assim. Ele diz que iria subir acima dos mais altos céus e colocaria o seu trono acima do trono do Altíssimo e seria semelhante ao Todo-Poderoso. O interessante é que nós vemos aqui neste momento a criatura querendo ocupar o lugar do Criador. Nós vemos neste momento aquele que foi criado querendo ocupar o lugar daquele que o criou. Como se isso não bastasse, todos conhecem a história, Satanás é vencido, mas antes disso ele leva com ele uma terça parte dos anjos, ele corrompe uma terça parte dos anjos, ele desvirtua uma terça parte dos anjos, e ele é caído do seu estado original, é desprovido do seu estado original e se torna o inimigo das nossas almas. A palavra diabo significa adversário, ou seja, ele é opositor a tudo aquilo que se chama Deus ou a tudo aquilo que se adora como Deus. O interessante é que desde o primeiro momento, o que ele na verdade quer é tomar o lugar de Deus e ser igual a Deus. Nós vamos ver que quando Deus cria o homem, sua imagem, sua semelhança, e o coloca no jardim, juntamente com sua esposa, nós vemos que ele aparece a Eva e faz a seguinte proposta. Ele diz: no dia que você comer, Deus sabe que os seus olhos vão se abrir e você será igual a Deus. Ele persuadiu Eva a cometer o mesmo pecado que ele. Ele lança para ela a proposta de que ela seria igual a Deus, coisa que ele havia tentado e não havia conseguido. Pois bem, ele desvirtua a história do jardim e faz com que Eva peque, e posteriormente Adão também peca comendo da árvore, e daí segue-se a história que todo mundo conhece, não vou entrar em detalhes. O fato é que neste momento o pecado entra no mundo e o mundo passa a ser escravo do pecado. O homem passa a ser escravo do pecado e o homem está sujeito a influências malignas, onde o principal protagonista dessa história é o diabo. Ele é a maior entidade das trevas e ele é, de longe, o maior inimigo que a humanidade tem acerca de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso. Se nós pudéssemos personificar o mal, então esse mal seria o diabo. Não estou falando no sentido do pecado, porque o homem ele é responsável pelas suas ações e por suas escolhas, mas existe o ser diabo, que é inimigo de Deus, consequentemente inimigo da humanidade, responsável por muitas desgraças que acontecem no mundo. Muitas coisas que o diabo opera de maneira sorrateira, de maneira cautelosa, e entra sem que ninguém perceba, e quando você vai dar conta, você já está escravo, você já está viciado, você já está perdido, você já está corrompido. O interessante é que a escola retrata esse inimigo, este ser maligno, como vencendo a Jesus. Quem é Jesus?
Jesus é ninguém mais, ninguém menos que a terceira pessoa da Trindade. Jesus é ninguém mais, ninguém menos que Deus, o Filho de Deus. Jesus é nada mais do que Deus de Deus, formado da mesma essência, da mesma substância, da mesma natureza, Deus. Jesus é aquele que, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Jesus é aquele que, sendo Deus, deixou a sua morada, deixou o alto e sublime trono e humilhou-se a si mesmo, vestindo a natureza humana e pecadora, e que por minha causa e por tua causa carregou a cruz do Calvário, foi obediente à morte e morte de cruz. Nós vemos Jesus vencendo o diabo inúmeras vezes. Nós vemos Jesus expulsando os demônios porque estes não tinham como resisti-lo. Nós vemos Jesus expulsando o demônio do homem de Gadareia. Nós vemos Jesus curando um menino que tinha um espírito surdo e mudo. Nós vemos Jesus expulsando, desfazendo, destruindo e aniquilando as obras do diabo. Nós vemos Jesus vencendo o diabo na cruz do Calvário. Nós vemos Jesus vencendo o diabo no Getsemane. Nós vemos Jesus vencendo o diabo na sua morte e na sua ressurreição. Nós vemos Jesus vencendo o diabo inúmeras vezes e diariamente em histórias de pessoas que circulam por nosso planeta. Nós sabemos que essa expectativa do diabo vencer Jesus, ela nunca será alcançada. Ela nunca será efetivada. Sabe por quê? Porque, diferente do diabo, Jesus ele não é criatura, ele é criador. Diferente do diabo, Jesus ele é Deus, ele não é aquele que tenta ser. Diferente do diabo, Jesus é aquele que, conforme registra a Bíblia Sagrada, a quem foi dado todo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Jesus é aquele que poderia ter vencido o diabo de inúmeras formas e de várias maneiras, mas que ele preferiu vencer na cruz do Calvário como homem, para mostrar ao diabo que mesmo estando vestido da natureza humana, tinha poder ou tinha mais do que força suficiente para vencer o diabo, sem sequer precisar usar os atributos divinos. É importante que todos saibam que quando Cristo veio como um cordeiro, veio porque precisava morrer, veio porque precisava padecer. Padecer por quem? Por mim, que sou pobre e miserável pecador. O pior entre todos os homens, o pior entre todas as pessoas que já viveram. Eu mesmo. E mesmo sendo eu tão ruim, tão miserável pecador, ele escolheu vir aqui e morrer por mim, assim como morreu por você. Mesmo na forma humana, mesmo na condição de homem, Jesus foi mais do que forte, mais do que poderoso, mais do que suficiente para vencer o diabo. Aquela cena ridícula que aconteceu só serve para mostrar o quão desesperados são aqueles que querem colocar no lugar do Criador a criatura, aqueles que querem adorar o mal ao invés do bem. Nós podemos observar e podemos ver naquele momento que nunca, jamais, o diabo terá esta vitória. Sabe por quê? Porque quem criou tudo foi ele. Quem formou tudo foi ele. Tudo que resta ao diabo é um espaço curto de tempo que ele usa para persuadir a raça humana, os homens e mulheres que estão afastados de Deus, mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que têm a noção da história bíblica sabem que o diabo nunca jamais vencerá Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é o eterno, ele é o soberano, ele é o juiz, ele é o advogado. Ele veio na primeira vez como Cordeiro de Deus para me salvar dos meus pecados. Virá outra vez, não mais como Cordeiro, virá outra vez como juiz. E terá em sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com a sua mão governará todas as coisas. E o diabo perdeu. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade sejam dadas a Jesus, o único e verdadeiro Deus que tem o poder das chaves da morte e do inferno. O único que nunca perdeu nem nunca perderá, porque ele é invencível, onipotente, onipresente, onisciente. Enquanto a história da escola de samba, é lamentável
que, mesmo sendo uma coisa fora do comum, seja visualizado, comemorado ou encarado como uma coisa normal por milhões de pessoas. É realmente lamentável que as pessoas tenham perdido o temor e o respeito por aquilo que é sagrado. Mas eu glorifico a Deus, a Cristo Jesus e ao Espírito Santo de Deus, que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Todos prestarão contas das suas obras diante de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Fique aqui no canal e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Tchau!